Então, em que contexto surgiu a lei do distrato? Você tem dados do Secov que entre 2013 e 2018 o número de distratos chegava na casa em torno de 40%, quase 50%. Então você tinha um problema do setor que precisava ser regulamentado. E a lei vem exatamente nesse contexto para regular essas questões envolvendo, sobretudo, discussões relacionadas a percentual de retenção, taxa de corretagem, taxa SAT, atraso na entrega da obra, enfim, prazo de tolerância. É exatamente nesse contexto que a lei acaba surgindo. E eu acho que a legislação acabou tendo que responder o que estava acontecendo na vida comum, né? Os distratos estavam aterrorizando tanto os consumidores, que tinha uma discussão sobre os valores, momentos de devolução, o investimento que foi feito, e eles gostariam de receber, e na outra ponta as incorporadoras sem ter clareza do que ela era obrigada a fazer ou não. Então, a vida real estava lá, abarrotando o judiciário dessas ações. As incorporadoras, como o Dr. Carlos colocou, a cada 2 unidades vendidas, uma destratava. Virou um problema endêmico do mercado. Não era uma questão que, eu gosto ou não gosto. Precisava se resolver isso. E eu acho que a lei do distrato, que a gente acaba chamando assim, acabou também introduzindo outros assuntos importantes aí para o mercado, para pacificar alguns entendimentos, deixar o quadro resumo, por exemplo, mais claro para o consumidor, com as regras daquilo que ele é punido ou que ele tem restrições que ele precisa olhar, né, de maneira detalhada, a questão de comissão de corretagem, atraso de obra, prazo de carência. Então ela empacotou muitas coisas que o mercado estava sendo pressionado a resolver. Né? Então, no Brasil, muitas legislações acabam vindo depois do problema. Né? Algumas são preditivas, como foi o caso da Constituição de 88, mas no distrato a porta já tinha sido arrombada, ele precisava era consertar. Né? Olha só, e é justamente isso que nós vamos tratar neste episódio do nosso Adnocast, a Lei 13.786 de 2018, a Lei do Distrato. Então, fique nesse episódio do Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui nesse 17º, sim, 17 episódios do nosso Adnocast. Espero que você já tenha visto os anteriores. Não viu ainda os anteriores? Os episódios, tá tudo no YouTube, no nosso canal da Adnotário. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e aproveite e veja os episódios anteriores, muito importantes na área do direito imobiliário, notarial e registral, para você advogado, para você advogada ou para você que atua também no mercado imobiliário de uma forma geral. E olha só, o nosso episódio de hoje é relacionado ao estudo, à análise, aprofundamento da Lei do Distrato, Lei 13.786 de 2018, que veio a reboco de uma necessidade social daquela realidade do mercado de incorporações. E eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, com conhecimento incrível, que vão tratar desse tema. Doutor Carlos Alberto de Santana, bom dia. Tudo bem, doutora? Bom dia, Jorge. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Bom dia, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. Olha só, vou fazer a apresentação do Dr. Carlos Alberto Santana, que é um currículo maravilhoso, extenso, uma prática, uma atuação muito interessante, mestre e doutor pela FADISP, pós-graduado em Direito Processual Civil, Direito Contratual pela PUC de São Paulo. Atualmente ele está como presidente da Comissão de Direito do Consumidor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, da IBRADIM, também da comissão, dentro da Comissão de Direito do Consumidor, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, membro das comissões especiais de Direito Processual Civil e Acidente do Trabalho da OAB de São Paulo, autor de livros, artigos e pareceres sobre temas relacionados ao direito processual civil, direito imobiliário, crédito imobiliário, sistema financeiro da habitação e sistema financeiro imobiliário. Olha, uma situação de atuação prática, teórica, conhecimento aqui não falta com o doutor Carlos. E também estou aqui com a doutora
Priscila Viana Azevedo. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, um prazer estar com vocês aqui para falar desse assunto. Com certeza, o prazer é nosso. E olha só, vamos falar do currículo também, uma experiência muito interessante voltada no mercado das incorporações imobiliárias. Atualmente é diretora jurídica da Cidade Center Norte, tendo já trabalhado como executiva jurídica em diversas empresas, segmento de médio, alto padrão, também no segmento popular. Então, experiência no ramo imobiliário, incorporações gigantes. Também tem atuação do Brasil inteiro, é norte, é sul, oeste, é em todo lugar. Então, no Nordeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aqui em São Paulo também, onde nós estamos gravando o nosso Adnocast. E olha só, ela também, além da graduação em Direito, é mestre pela FUMEC e doutoranda pela PUC e atua como professora universitária em diversas instituições. Então, olha só, conhecimento aqui não falta. Então, vamos falar sobre a lei do distrato. Claro que quando a gente pensa no distrato ou na lei do distrato, né, a nossa introdução já trouxe aqui que não é só apenas tão somente sobre valores que vão ser retidos aqui na realização por parte daquele adquirente, geralmente um consumidor, e a gente vai falar sobre investidor, sobre consumidor, que quer distratar, que não quer mais seguir com aquele contrato de incorporação firmado. Existem outros temas correlatos, né? Parece que a lei foi criada para uma situação objetiva, mas houve uma ampliação. É isso mesmo, né, que a gente observa da lei do distrato? Exatamente. Como nós adiantamos aqui, existia um problema muito sério no que diz respeito ao percentual de retenção. No entanto, a lei ela veio e regulou outras questões que eram objeto de ações judiciais, como, por exemplo, a questão da taxa de corretagem, multa por atraso na entrega da obra, prazo de tolerância, taxa SAT, enfim, ela veio regulando outras questões. O mercado entendeu, por questões políticas, já tratar de todas essas matérias, trazendo um pouco de tranquilidade para esse mercado jurídico, sobretudo nas questões judiciais, que estava bastante abalado. Eu acho que essa legislação é uma legislação importante, ela só vem em 2018, e o mercado já sofria aí de final de 13, início de 14, ou seja, foram anos aí de instabilidade, vamos falar, tanto para o consumidor quanto para as incorporadoras. Acho que aproveitaram para poder colocar dentro da legislação, que por acaso a gente chama de lei do distrato, outros assuntos que também estavam aterrorizando o mercado, mas há mais tempo, né? A questão de corretagem já era um assunto que vai 11, 12, 13, ali ficou muito incipiente. A questão da cláusula de tolerância em função de muitos atrasos que aconteceram no passado também é importante. Então, os anos de 2008, 9, 10, muitas obras atrasadas. Então, a discussão de se o prazo de tolerância valia ou não valia, a lei do distrato também acabou direcionando, mas eu acho que o ponto mais relevante é o que o Carlos colocou aqui, que é da própria dinâmica do distrato. O distrato era possível, se não era, se o contrato era revogável, se era retratável, né, que na minha leitura as incorporadoras insistiam na tese jurídica da revogabilidade e retratabilidade, que era uma tese ruim, né? Dificilmente um juiz ia falar, não, você comprou um apartamento de 600 mil, você tem que pagar os 600 mil, você querendo ou não querendo, né? Então, a própria pacificação do entendimento de que aquele contrato cabia situações em que ele não seria levado até o final, seja por descumprimento de uma parte, da outra, ou por acordo entre elas. Eu acho que esse pacificador foi muito importante para evitar discussões, vamos falar, inócuas para o judiciário, porque quem estava tendo que resolver isso era o judiciário, porque as empresas, né, não se colocavam de uma maneira e o consumidor também não aceitava aquele ponto. E o percentual, que eu acho que era o mais relevante ali para o cliente no final do dia, né? Tá bom, que eu posso tratar, ok, mas o quanto eu tenho de prejuízo nessa eventual situação. Então, a legislação veio demorada, eu diria, demoraram 4 anos aí, pelo menos do início da crise, mas pelo menos alguns pontos eu acho que ficamos em paz com eles, outros nem tanto, né, Carlos?
E assim, quando a gente fala do distrato, é uma das possibilidades em que aquele contrato não vai chegar ao termo, né? Porque quando se contrata, o objetivo principal é a boa-fé imbuída propriamente das partes, é o quê? Contratou, tanto a incorporadora vai realizar todo o advento da obra e a entrega tal como prometido, como ofertado, e do outro lado o consumidor, ou aquele adquirente de uma forma geral, ele também tem a sua obrigação de pagar os valores no decorrer da obra e ao final, ou com recursos próprios, ou com eventualmente um financiamento imobiliário, promover a quitação e assumir uma nova obrigação. Só que muita coisa acontece nesse meio tempo, nesse caminho, né? Até porque a gente está falando de uma contratação que não é de imediatismo, execução imediata. É um contrato diferido ao longo do tempo, né? Então isso faz com que a gente, lá no estande de vendas, né, aquele sonho do apartamento ainda não edificado, tudo, que vai ser vendido e que vai demorar 3, 4 anos, vai depender, claro, obviamente, da situação concreta. Então a gente tem um primeiro momento inicial que a lei regulamentou, que é a possibilidade do arrependimento, né? Queria que vocês comentassem a respeito desse primeiro momento. Então, comprou lá, foi até o estande de vendas e o arrependimento, ele é viabilizado, então, agora com essa normatização? Eu acho que um ponto importante da gente falar aqui, é assim, o ciclo de incorporação é enorme, né? Um dos grandes problemas da incorporação imobiliária é a própria dinâmica do ciclo de incorporação. Entre alguém olhar para um terreno e falar assim, eu acho que esse terreno aqui tem vocação para ser um comercial, ou tem demanda nesse bairro, as pessoas querem morar aqui e vale a pena comprar esse terreno para poder fazer um projeto. Desse momento até o desenvolvimento daquele produto, aprovação na prefeitura, registro no cartório de imóveis, venda, venda, construção e entrega, são muitos anos. Tem projetos que demoram 10 anos para ficar pronto, entre esse momento inicial e o final. Né? O consumidor entrou no meio do caminho ali, mas muita coisa aconteceu antes disso, que inclusive a própria lei de incorporações regra. Né? As necessidades, as obrigações, os registros, os documentos. Né? Então é um ciclo muito extenso para o incorporador, sem sombra de dúvida, mas para o cliente também. Que na hora que ele vai lá comprar, ele às vezes está numa situação de vida e depois de 3 anos, 2 anos que a obra termina, ele está no ciclo B. Às vezes mais, eu diria, virtuoso, né? Ou não necessariamente. Então, esse pano de fundo de imaginar que aquele negócio, ele não se completa ali num curto espaço de tempo entre as partes, tem muitas variáveis ali que podem mudar ao longo do tempo, é uma informação que precisa estar claro na dinâmica da incorporação. Se as pessoas não entenderem todo esse ciclo de negócio, algumas análises são meio rasas, porque por mais que o cliente às vezes compre o imóvel no início e tenha total condição, se a taxa de juros aumenta muito, ele chega lá no final e não consegue pagar, ele quer o apartamento, ele gosta do apartamento, ele sonhou com o apartamento, só que se a taxa de juros, né, tá num patamar, por exemplo, no início da obra, os bancos estão oferecendo um financiamento a 9, eu já peguei financiamento a 8,99, e hoje está a 12, é a diferença entre ele comprar e não comprar. Ele conseguia pagar uma parcela de 4 mil, mas uma parcela de 5.500 ele não consegue. Então tem um ciclo muito grande aqui, que eu acho que é um pano de fundo que gera uma instabilidade no negócio de incorporação, mas para todo mundo, que a própria incorporadora também faz uma viabilidade, que assume que ela vai gastar, sei lá, 80 milhões para fazer a obra, mas na hora que ela termina a obra custou 100, 110, né? Então, um mundo de coisa pode acontecer nesse período de tempo, mas fazendo um corte específico da lei do distrato, o que ela possibilitou? O cliente que vai lá no estande de vendas e compra a sua unidade, ele tem até 7 dias para virar e falar, pensei bem, isso não me justifica mais, eu não quero mais. Né? Eu acho que o grande ponto quando esse artigo veio, pelo menos no olhar da incorporadora aqui, era a questão da comissão de corretagem. Porque, a rigor, o corretor fez o negócio dele, ele aproximou as partes, a atividade dele, que era dar a informação, aproximar as partes, apresentar o produto, tudo isso aconteceu. Então, como é que a gente fazia nesses 7 dias para segurar essa comissão e, eventualmente, esse cliente destratar?
né, e não querer levar o contrato até o final. Eu acho que foi positivo, pelo menos as regras da formalização, que o arrependimento era possível, que ele não era obrigado a seguir, e as incorporadoras precisavam se adequar lá de falar assim, ó, tem que segurar esse cheque, tem que segurar essa comissão, porque se o cliente bater na nossa porta, ele tem direito de receber integralmente, né? Exatamente. E essa alteração, ela veio na esteira do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo que o comprador tem um prazo de até 7 dias para se arrepender do negócio, não uma mera desistência. Ele se arrepende de ter feito o negócio, porque realizou no momento ali da emoção, por algumas circunstâncias ou outras não tão comuns, e aí ele tem esse prazo que veio realmente para proteger o consumidor, que depois de um prazo que nós chamamos de reflexão, ele entende que não era o caso de firmar um negócio tão importante na vida dele. É verdade. Tem gente que entra no estande de venda nem sabendo que quer comprar um imóvel, né? E aí acaba realmente sendo atraído porque estratégias de marketing, obviamente Sim. técnicas de venda são muito apuradas. E outra, mexe com um sonho, acho que Sim. da maior parte da população brasileira. E os estandes de venda são feitos, né? O modelo decorado Para encantar as pessoas, para encantar, né? Algumas técnicas que são meio assim discutíveis, né? Não ter armário, e aí a pessoa entra no lugar onde é o armário para ver, por exemplo, a sala, tudo tal, mas são outras questões aqui. Mas olha só, então nós temos esse primeiro momento, que é um momento inicial para o consumidor, para o adquirente, que é poder se arrepender nesse prazo de reflexão, que o Dr. Carlos muito bem trouxe, durante os 7 primeiros dias, e aí ele não vai ter prejuízo nenhum, todos os valores são devolvidos integralmente, né? E é claro que com certeza a incorporadora e a empresa imobiliária tal, também tem dentro da sua negociação, já tem isso muito claro, bem evidenciado, para que não haja nenhum entreveiro também entre eles, até porque entra muito no risco da atividade de ambos, né? Então, sempre que a gente fala em risco da atividade, essas questões legais acabam sendo absorvidas, né? Bom, mas aí nós temos o que? Passou os 7 dias. Essa relação não terminou aí, porque ainda temos 2, 3, 4 anos até a entrega da obra, e como a doutora Priscila trouxe muito bem, há uma dinâmica que a gente não consegue antever de forma absoluta. Pode ser que aquele adquirente tenha melhorado de condições de vida, pode ser que eventualmente não tenha. A realidade econômica no Brasil é oscilante de formas mais variadas, né? Como a doutora bem pontuou, a questão dos juros, né? Que são ora maiores, ora menores, taxa Selic, isso, aquilo, tal. A própria questão do custo da operação para o incorporador, e aí vai influenciar também no índice de correção daquelas parcelas contratuais, geralmente o INCC, né, o Índice Nacional da Construção Civil, que vai ser aplicado, que a gente sabe que a gente vive uma crise com relação à mão de obra, né, muito grande, né, a questão de materiais que podem eventualmente sofrer variações em razão do dólar, em razão de outras questões sazonais ou não, né, então é muito volátil essa dinâmica de muito tempo, né? Então a gente pode ter nessas situações, ou por parte do incorporador ou por parte do próprio adquirente, uma situação de insustentabilidade para prosseguir, né? Mas vamos focar mais aqui no lado do adquirente, que acho que a lei do distrato ela trouxe mais essa viabilidade. Primeiro, até antes de chegar nisso, eu acho que também uma outra possibilidade de fazer com que o contrato não tenha o seu prosseguimento é a questão da não observância do quadro resumo, né? O quadro resumo foi uma novidade, vamos chamar assim, ou uma disciplina muito importante, porque é um resumaço das principais questões para o adquirente, né? Porque é aquele contrato de 5, 6, 10 páginas, né? Ainda que a gente tenha lá pelo 54 do CDC a necessidade de destacar as cláusulas limitativas de direito, né? Que sejam realmente importantes para o consumidor saber, o quadro resumo é o direcionamento maior, né? E se houver algum problema nesse quadro resumo e não for reparado, há uma questão também de rescisão desse contrato, né? É uma novidade também dessa lei, né? Eu acho que talvez vamos separar aqui por partes, mas acho que as grandes incorporadoras, quase todas elas já tinham essa dinâmica do quadro resumo, né? A questão que eu acho que a lei traz é a sistematização de como esse quadro resumo precisa estar. Quais as informações são imprescindíveis estar lá.
Quando a lei saiu, eu fiquei um pouco incomodada, porque assim, eu falei, daqui a pouco o quadro de resumo vai virar o contrato, né? Porque se era para ser resumido, não era para poder estar trazendo N cláusulas para cá. Mas, de fato, acho que é importante o cliente, pelo menos assim, isso aqui você tem que ler, amigo. O resto você pode até não entender exatamente, mas isso aqui você precisa ter certeza, clareza do que você está pagando, para quem você está pagando, né? Como é que, depois que entregar, se tem algum ônus, o que você está concordando aqui. Pelo menos 3 folhas, você não pode deixar de dar ciência inequívoca e não existir essa exigência, vamos falar, formal, né? Materialmente, algumas coisas eram meio óbvias que deveriam ter, mas formalmente, as cláusulas em destaque, a questão da definição de percentuais representativos das parcelas, o detalhamento da comissão de corretagem com Cresce, e quem recebia o quê. Então, isso foi uma inovação da lei do distrato, que eu acho que dá mais lisura para o consumidor, dá mais transparência. Para a incorporadora é um detalhe, que ela faz lá um documento em Word igual. Já estava lá, mundo, né? De outra forma, né? Então, é uma maneira, vamos falar assim, de sistematizar isso, que eu acho que facilita para o consumidor, né? Essa é uma das alterações que eu reputo super importante, porque você estabelece ali já no quadro resumo todas as informações que são fundamentais. Entra no direito de informar. O consumidor tem que ser informado corretamente, e a gente sabe que muitas vezes, até pela quantidade de cláusulas contratuais, ele não tem tempo de ler, não lê com a devida atenção. Então a ideia é realmente deixar isso destacado para que ele saiba exatamente o que ele está firmando e não alegue depois que não tenha clareza naquilo que ele firmou, e use isso como fundamento para discutir uma eventual resolução contratual, enfim. Até porque quando a gente pensa no direito consumidor, né, e o Dr. Carlos aqui sabe melhor do que eu, a gente tem que, se o consumidor não teve conhecimento prévio das condições, não há vinculação para esse consumidor. Exato. Né? Então, essa decorrência do direito básico à informação, claras, objetivas, diretas, faz com que realmente aquele consentimento do consumidor seja mais motivado. E eu acho que é importante, até a gente tratou no outro episódio, né, anterior, aliás, se você não viu o episódio anterior que a gente falou sobre as principais questões da lei de incorporações desses 60 anos, vai lá e veja, já está disponível para você. A gente falou justamente sobre a questão da educação financeira e tal, e esse quadro resumo, ainda que de forma ainda limitada por conta de ser um resumo, ele traz lá a questão do índice de correção, parcelas, valores, dá uma indicação melhor para o consumidor também, na esteira do que a doutora Priscila defende, de que ele sabe onde está entrando. Ou pelo menos tá claro ali, ou minimamente inteligível. Talvez ele não tenha toda a compreensão, mas está ali. Né? Assim, ele não tem que sair procurando no contrato para saber, é parcela fixa ou tem correção? É correção anual ou é mensal, né? Sim, tem a parcela intermediária ou não tem? Qual que é o valor? Ainda que não se preveja exatamente qual é o índice, né, a porcentagem do índice, mas você tem lá que é o índice tal. Sim. Né? A predisposição dele é muito importante para o consumidor também acompanhar. Tal, né? Isso acaba sendo muito importante. Então, assim, dentro desse cenário, então a gente já passou, e se não for bem feito esse quadro resumo, a lei até estabelece a possibilidade dele ser consertado, reparado, né? Sob pena de rescisão. Sob pena de rescisão, e aí essa rescisão também não pode gerar nenhum ônus para o consumidor, né? Inclusive aí com a comissão de corretagem foi antecipada. Mas eu creio que é tão, e como a doutora trouxe, já era uma prática desenvolvida, e assim, traduzir algumas questões contratuais num resumo palatável para o consumidor. Então eu acho que não deve ter visto nenhum caso de rescisão. Não é uma grande questão, né? É mais uma sistematização mesmo, que o mercado, algumas empresas já praticavam e se adequaram rapidamente. Exato, né? O mercado foi se adequando. Sim. Não, e é importante, eu acho que o consumidor bem informado é o consumidor protegido. Né? Então, a gente tem que ter... E o fornecedor que bem informa é o fornecedor que está protegido também. É uma via de mão dupla. Uma né? segurança jurídica. Aliás, aqui, a gente nunca pode deixar de lado, apesar eu tenho formação consumerista também, assim como o Dr. Carlos, tal, a defesa do consumidor, ela sempre tem que encontrar o equilíbrio na relação, porque senão você desvirtua, né, a vulnerabilidade, passa para o fornecedor, e não é isso que o sistema capitalista busca, né, obviamente.
E justamente aí, eu acho que esse início vai fazer com que a gente entre propriamente na questão do distrato no decorrer do contrato, sem motivação ou sem justo motivo, melhor dizendo, para que o consumidor não queira mais aquela contratação. Né, que foi o tormento que se passou, né, entre 17 e 18 aí, né, vocês bem já trouxeram, né, a questão de 40%, 50% de distratos que acabam sendo feitos, que influencia diretamente da dinâmica do fornecedor. Como que era essa realidade para fins, e aí para a doutora Priscila, que trabalha mais com a incorporadora ou com as incorporadoras em si, como que foi essa realidade naquele momento para as incorporadoras? O que aconteceu? E aí esse pano de fundo, vamos falar da cozinha aqui das incorporadoras, é interessante colocar, né? Desde que o mundo é mundo, as incorporadoras sempre trabalharam com um cenário que você tinha clientes que iam ficar inadimplentes. Né? Tem gente que morre no meio do caminho, não paga a anuidade. Tem gente que comprou um apartamento de 2 quartos, porque você tinha um filho, e no meio dessa obra aí, desses 3 anos, desse ciclo enorme que a gente comentou, teve o 3º filho. Então, aquele apartamento já não cabe. Né? Tem gente que se separa no meio do caminho. Ah, comprei um apartamento para eu poder ter minha família nesse apartamento, mas agora eu estou separado da minha esposa, do meu marido. Então, sempre teve um cenário de um percentual que variava, que a gente chama de NPL, de 5%. Isso era normal, fazia parte da conta da incorporadora. Então, da minha carteira, eu sei que 95% vai pagar bonitinho, mas 5% não vai continuar comigo. Tem gente que vai perder o emprego, tem gente que, além das circunstâncias da vida, né, você tem gente que perde o emprego, tem gente que tem um negócio que às vezes tem um faturamento X de uma hora para outra, tem um faturamento reduzido, então sempre teve na conta eventuais distratos, vamos falar assim, sempre teve na conta das incorporadoras. O que aconteceu de 2014 até 2018? Né? Um fator econômico. Por mais que a gente fale de relações consumeristas, relações contratuais, tinha um fator econômico na mesa. E que as incorporadoras batiam muito, que era o seguinte, o cliente assinou um contrato, ele tem que continuar com esse contrato. Não me interessa porque que ele não quer, mas se ele assinou um contrato, tem que cumprir o contrato. Porque, em contraponto, o que as incorporadoras falavam na época? Tá, se eu não quiser cumprir o contrato, eu posso? Não posso. Então, se a minha obra que eu orcei começou com 80 milhões e agora está em 110, eu posso chegar para o cliente e falar, então, eu não quero mais te vender a 10 mil metros quadrados, porque se eu tivesse que ter o custo de obra que eu tenho agora, eu teria te vendido a 12. Então, eu não posso te tratar com você, né? Eu não posso te repassar o risco do meu negócio. Então, por que você, como cliente, pode repassar o risco do seu negócio para mim? Então, tinha um contraponto das incorporadoras sobre a dinâmica do contrato ser irrevogável e retratável. Porque para ela era irrevogável e retratável, mas para o cliente não era. E aí, entrou numa celeuma econômica, por quê? Né? Lembra que o 5% sempre existiu, tá, gente? Esse 5% explodiu para 50%. E o que aconteceu que tanta gente não queria as unidades? Algum fator aconteceu, não é? E outra, não era específico de um empreendimento de médio padrão ou de alto padrão. Não era específico, por exemplo, do Sudeste ou do Nordeste. Era uma situação endêmica no país inteiro. Então, que a lei não foi uma pressão só de um grupo por categoria, vamos falar alto padrão, ou de uma parte do Brasil, só o Sudeste está com esse problema. Era um problema generalizado. Na prática, o que estava acontecendo? A economia estava deteriorando, o cenário macroeconômico estava deteriorando, politicamente o Brasil, eu lembro que quando eu cheguei no Rio em 2013, o Cris estava voando, né? Aquela capa da Times que todo mundo se lembra. Em 2014, o Cris começou a cair, né? E aí, as pessoas começaram a perceber que elas não fizeram um bom negócio. Eu conto um caso de um cliente que eu não me esqueço. Ele falou para mim, Priscila, o cenário é o seguinte, eu comprei uma sala comercial de 300 mil. Eu já paguei 80, então deveria ter um saldo devedor, né, de 220 mil. Meu saldo devedor está 240 por causa das correções. Se hoje eu destratar esta unidade com você, perder os 80 mil que eu paguei, ir lá no estande de vendas e comprar de novo a mesma unidade, você me vende ela a 220. Por que eu vou errar um contrato que o meu saldo devedor é 240, sendo que se eu quiser a mesma unidade, eu pago mais barato? Mesmo perdendo o que já pagou. Perdendo tudo. Não estou falando nem que você tem direito a reter 20, 30, 40, 50.
Você deu tanto desconto para poder vender as unidades em estoque, e eu comprei por 300 e esse aqui tá vendendo por 220, que compensa para mim não querer. Se eu quiser de verdade a unidade, compensa eu não ter interesse em manter este contrato e ter outro. Então, o cenário econômico fez com que muitos empreendimentos não tivessem sido vendidos, o estoque elevado, e as construtoras, as incorporadoras, de uma forma, falaram, o que a gente vai fazer com esse estoque? Vou dar desconto. Ou a gente segura para posteriormente vender, ou então vende com desconto. E aí, essa venda com desconto, por conta daquela realidade econômica, fez com que quem comprou antes não tinha mais interesse econômico em manter o contrato. Ou outras situações que também estavam ligadas à questão econômica. Pensa o seguinte, o cliente olha e fala, eu comprei esse empreendimento num lugar que tem vários lançamentos. Eu comprei esse aqui, que foi o primeiro que lançou, e paguei 10 mil metros. Esse aqui que lançou na frente, que é melhor, agora está vendendo a 8. Pô. Então, o que acabou acontecendo? Virou uma opção. O cliente estava com uma opção de compra. Aquela oferta e demanda, você desequilibrou a relação. Entendeu? E aí ele virava e falava assim, não, eu fiz um mau negócio, porque se o vizinho da frente que tá fazendo um lançamento agora tá vendendo mais barato e eu comprei um mais caro, não justifica. Fora outras anomalias, que aí foram anomalias fora dessa dinâmica aqui, de cliente chegar no stand de vendas e comprar 3 unidades, 4 unidades, pessoas normais, assim, que não é que elas eram investidoras, elas falavam assim, vou comprar 3, porque aí eu pago parcelinhas pequenas das 3, quando ficar na véspera do Habits eu vendo 2 e o dinheiro das 2 eu pago uma. Mas quem que deu essa ideia? Né, doutor Carlos? Eu acho que esse ponto aí é muito interessante, porque o consumidor é influenciável. Totalmente, de forma... mas isso aí é uma anomalia, tá, doutor? Assim, a anomalia. Você teve uma parcela desse 50% do trator que era esses que passou na rua, sabe assinar o nome, vem cá e compra 3 apartamentos? Teve. Mas a grande maioria desses 50%, na prática, elas perceberam, essas pessoas que adquiriram esses imóveis, que elas não fizeram um bom negócio. E não fizeram mesmo, porque se ela vê que está mais barato o mesmo produto... Por que eu digo isso? Porque eu me lembro, né, ruim de ficar velho, que você pega as histórias todas, né? Lá em 2007, quando as incorporadoras começaram a lançar aquele mundo de unidades e não conseguiram entregar, e aqueles atrasos de entrega ficaram horrorosos, eu tive um empreendimento que atrasou 2 anos. Ele foi lançado em 2007, era para em abril de 2007, era para entregar em abril de 10. Foi ser entregue em fevereiro de 12. Nesse período, os clientes queriam matar a consultora, óbvio, né, incorporador. Tem 2 anos de atraso, como é que não vai ficar bravo? Eu chegava pro consumidor e falava assim, vamos fazer o seguinte, eu te devolvo o seu dinheiro corrigido, se você quiser eu te dou uma multa por atraso, mas vamos destratar então, você está insatisfeito, você não quer a sua unidade. Na verdade, assim, você está insatisfeito, você não quer manter um negócio jurídico comigo. E com razão, eu estou dando causa ao seu pedido de rescisão. Mas o cliente virava e falava assim, ó, lá em 2007, quando eu comprei, valia 500 mil. Hoje, mesmo depois de 3 anos mais os 2, ou seja, 5 anos depois, ela vale 1,5 milhão. Então eu não quero destratar não, porque eu fiz um bom negócio. A incorporadora poderia virar para ele e falar assim, então tá bom, quem não quer agora sou eu. Eu te devolvo todo o seu dinheiro, corrigido com uma multa, porque eu vou retomar a sua unidade e vou vender para o Carlos 1,5 milhão. A incorporadora podia fazer isso? Não podia. Até porque a escolha, aí a gente vai lá para o direito do consumidor, pega o artigo 35, né, seria um descumprimento da oferta, aí, né, do prazo de entrega, você tem a opção de escolha do consumidor em ou rescindir, ou aceitar outro produto equivalente, ou então exigir o cumprimento forçado da obrigação. Exato, só que aí você entrava numa dinâmica muito perversa, porque quando dava certo, era só em favor do consumidor. Quando dava errado, era em desfavor da incorporadora. Mas não é próprio do risco da atividade? Não, desculpa. É que assim, mas... Por que não era? Por que não era? Porque assim, na prática, todo mundo trabalha com um cenário, pelo menos na boa-fé, de que aquilo que foi combinado vai ser cumprido. Então, se eu fui lá e combinei pra você que ia entregar em abril de 10, você tá lá na expectativa que eu te entregue em abril de 10. Se eu combinei com você que eu ia vender um apartamento e você me pagar, eu tava lá esperando que você me pagasse. Qualquer pessoa que descumprir isso tá errado. Eu não posso descumprir? Pode, desde que você seja punido.
Por isso que eu falo que a discussão das incorporadoras, a época foi uma discussão pobre, porque discutir sobre revogabilidade e retratabilidade era uma discussão pobre. A discussão é o seguinte, você é que está errado, não sou eu. Assim como eu, quando não te entreguei no prazo, eu estava errada, não você. Você estava fazendo aquilo que a gente combinou. Não era pagar parcela mês a mês, você está pagando. Eu é que não estou te entregando em abril de 10, que era a data que eu combinei. Só que eu estou fazendo a obra lá e você é que não quer mais. Qualquer que seja o motivo, alguns justificados, mas a grande maioria injustificado, é uma esfera da sua responsabilidade. Você está descumprindo esse contrato. Então vamos sentar na mesa e você tem que ser punido por isso? Então vamos tratar todo mundo de uma maneira séria? Porque se eu descumpro, eu tenho que ser punido, você também está descumprindo, tem que ser punido. Aí vamos discutir quais são essas circunstâncias da punição. Que aí a gente pode entrar aqui no mérito se a lei foi justa, se foi injusta, se o percentual de retenção é alto, é baixo, mas falar comigo que o consumidor pode ir lá e pagar um pedaço, depois falar não quero mais, tem toda uma dinâmica do mercado que ele está descumprindo, que ele não está sendo fair com o fornecedor, né? Por mais que o consumidor seja hipossuficiente, quais são as circunstâncias que ele está pedindo um distrato? Então, e aí, olha só, e até para fazer a pergunta para o Dr. Carlos, na realidade contratual daquele momento, então a gente está voltando até antes da edição da lei do distrato, a incorporadora, ela tinha como vistas o seguinte, bom, tenho aqueles 5% de distrato que eu absorvo, então absorvia, então provavelmente nem disposições contratuais muito específicas deveriam ter por conta da irretratabilidade, revogabilidade, porque o caminho normal era o cumprimento. Aí veio a realidade dessa abrupta, né, alavancagem aí de distratos feitos, e aí, claro, imputando ao consumidor, ao adquirente, o não pagamento, ele não queria mais pagar ou não tinha condições de pagar. E aí, diante disso, como que o judiciário começou a ver, porque assim, eu acho que é importante até, antes de falar do que a lei especificou, né, a gente estava em off, até para você entender, a gente em off estava conversando sobre isso, e o Dr. Carlos trouxe uma questão relevante por conta até do nascedouro da proposta de legislativa, né, sobre essa questão, porque assim, antes de ter essa proposta, o judiciário já estava enfrentando essas questões, né, com patamares diferentes do que foram estabelecidos na lei. Então, esse caminho, né, então surgiu o problema do distrato motivado o inadimplemento por conta do consumidor, do adquirente. Como que foi essa visão do judiciário e como que isso chegou para o legislativo, doutor Carlos? Perfeito. Eu só destacaria dois aspectos na fala da doutora Priscila, que na questão do contexto, que no final do século passado você tinha algumas discussões, mas não em percentuais tão elevados em relação a isso, e as pessoas desejavam resolver o contrato. E o que a construtora fazia, e porque muitas construtoras, infelizmente, aplicavam juros, correções de forma incorreta, no momento que o consumidor entrava com a ação requerendo o desfazimento do negócio, a construtora ingressava com a ação executando o contrato. Fala, não, eu quero receber, porque o saldo devedor era extremamente elevado. Se ela tivesse que devolver, como ela cobrou muito, e o valor era elevado, muito maior do que o valor do imóvel. Então, a gente tem um pouco mais de idade e lembra um pouco desse cenário. E super importante também nisso, esse consumidor que adquiriu o imóvel com a intenção de especular. A pessoa ia lá, mas porque também, como você bem observou, o vendedor dizia para ele, olha, você compra 2, porque no momento da entrega, daqui 2 anos, você, com a valorização do imóvel, você paga a outra unidade. Então, muitas pessoas compraram dessa forma, e eu entendo que essas pessoas, aliadas à questão econômica, foram as que acabaram prejudicando o mercado e fazendo com que esse número de distrato crescesse de forma demasiada, e realmente você precisava regular. O que o judiciário fazia? Ele interpretava o contrato, a questão da retratabilidade, concordo também, não era uma tese muito boa, porque o que se entendia era o seguinte, eu não vou ter condições de pagar, então eu não posso ingressar com a ação? Não, você não pode ingressar com a ação, porque o contrato é irretratável. Olha, mas essa é uma consequência lógica, amanhã você, construtora, vai ingressar com a ação, então o que se entendia lá com a análise do artigo atual 805, de causar um menor prejuízo para o devedor, é que você poderia adiantar essa providência, ou seja, eu demonstro que eu tenho a incapacidade, não tenho mais condições de arcar com
com aquele contrato que eu firmei, embora tenha me comprometido com isso, e nós vamos cuidar somente então da questão do montante, do acertamento de contas, como é que vai ficar essa situação após. E os contratos previam realmente percentuais elevados de retenção da quantia paga. O judiciário vinha interpretando isso e a gente pode dizer que o STJ estabeleceu um percentual entre 20% e 25%, era mais ou menos a média que se estabelecia em relação a isso, mas não havia um regramento dizendo isso. E aí vem a lei do distrato e estabelece os percentuais, que nasce a partir de uma proposta de um deputado voltado aos consumidores, sugerindo que o percentual fosse de 10%, que na minha opinião era um percentual pequeno, que não insuficiente. E aí depois, por força do mercado, por lobby, vem um substitutivo e fala, não são 10%, são 50%. E essa proposta, infelizmente, acabou passando e a lei estabelece, e aí com alguma distinção, quando tem patrimônio de afetação ou não tem patrimônio de afetação, esse percentual vai variar de 25% até 50%. E a discussão hoje é exatamente se essa lei ela deve prevalecer ou se nós devemos aplicar o que estabelece o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor e assim por diante. E essa é a discussão do momento. Aliás, vamos chegar nesse ponto, mas aí eu queria até trazer os termos da lei para a gente entender, né? Porque assim, primeiro que a gente tem, e você bem colocou, doutor Carlos, nós temos uma distinção entre a incorporação sem ou com patrimônio de afetação e temos uma outra situação com relação a loteamento. Né? São 3 situações postas na lei. Mas vamos nos concentrar aqui na questão da incorporação. Quando não há patrimônio de afetação, e a gente, olha, o episódio anterior a gente falou, a doutora Priscila trouxe aqui posicionamentos muito interessantes sobre patrimônio de afetação, a não obrigatoriedade, mas as vantagens para o consumidor de ter, e aqui eu tô falando, a gente vai falar de uma desvantagem, uma desvantagem importantíssima, que ela não quis falar no outro episódio, mas a gente vai trazer aqui. Porque olha só, quando não tem patrimônio de afetação, o texto legal, eu vou até fazer aqui um ipsis literis aqui, a pena convencional, então quando não há patrimônio de afetação, a pena convencional é um direito, então aqui no caso do distrato, que não poderá exceder 25% da quantia paga. Então, o máximo, 25%. Pode ser menos? Perfeitamente, aí é uma interpretação do texto legal. Pode ser mais de 25%? Quando não há patrimônio de afetação, não pode. E aí vem o próprio artigo 67A, ele traz lá no parágrafo 5º, aí sim quando há patrimônio de afetação. Quer dizer, há um regramento muito mais rígido para o incorporador com relação à condução da obra, então isso gera uma certeza maior da entrega da obra, até pelo que a gente conversou no episódio passado, a fiscalização principalmente do agente financeiro que está financiando, tudo tal, então a garantia maior para o consumidor, e aí entendeu-se que, por essa garantia maior do adimplemento do contrato pelo incorporador, o consumidor tem aí uma ressalva prejudicial, que é, olha só, vou trazer aqui, né, admitindo quando há regime de patrimônio de afetação, que seja estabelecida essa multa convencional até o limite de 50% da essa cláusula é totalmente paga. Contraintuitiva, né? O cliente, ele tem benefício da afetação, mas é punido pelo percentual do distrato. Eu, se eu estivesse discutindo isso na mesa, eu falava assim, gente, vamos botar 50 para todo mundo. 25, vai. Não, entendeu? Era melhor colocar 50 para todo mundo do que botar o patrimônio de afetação no meio dessa conversa, porque ele é muito contraintuitivo. O cara fala assim, não, mas eu tô comprando feliz porque tem patrimônio de afetação, então eu tô mais protegido. Mas se eu distrato, eu vou ser mais punido? Do ponto de vista de lógica, até para o consumidor, não faz nenhuma. Exato. Era melhor assumir um percentual ou 25 ou 50, no pior dos cenários, mas igual nas mesmas circunstâncias, né? Justamente. E aí, nessa situação de ser contraintuitivo, claro que, para mim, é um estímulo maior para o incorporador submeter o regime de afetação o que é à ótimo na outra ponta, né? O que é ótimo na outra ponta. Então, eu acho que, apesar de ser facultativo o regime de afetação, para o incorporador é mais vantajoso, não só do ponto de vista tributário, né? Sim. Mas também desse ponto. Mas olha só, qual é a diferença? E aí eu vou lançar a pergunta para ambos nessa discussão, 25 é melhor, 50 é melhor, teria que ter um patamar único para todo mundo? Qual que seria a diferença para o incorporador
ou para o consumidor, para ambos, ser num regime que é mais prejudicial ao consumidor, uma multa menor de até 25%, e para o fornecedor, o incorporador, num regime que é mais controlado, ter 50% de limite. Qual que seria a base desse tratamento diferenciado? Na prática, minha leitura, na prática não tem nenhuma. O que as incorporadoras, provavelmente, né, na discussão legislativa, elas queriam era que fosse 50%. Para todo mundo. Porque o percentual de 50%, na hora que a gente pega o racional dos custos que a incorporadora teve, ela consegue comprovar, se não 50%, muito próximo disso, 30%, 40% de custo. Só de imposto foi embora 4,75%, que ela nunca mais vai reaver. Não tem nenhum tipo de compensação? Não. Se você vender a unidade de novo você vai pagar. Então assim, uma das questões que as entidades, né, que operam aqui em favor das empresas tentou fazer durante um período vamos apurar exatamente quais são os custos que a gente tem. Eu me lembro, por exemplo, que uma unidade destratada, você demorava 6 meses para vender. Então, se você destrata aqui, demora 6 meses para vender essa mesma unidade, qual que é o efeito prático? Se eu imaginava que o Carlos ia quitar a parcela comigo em dezembro de 24, eu só vou receber esse dinheiro do próximo cliente em junho de 25. Eu posterguei 6 meses de rentabilidade aqui do meu dinheiro. Então, eu tenho um custo de oportunidade que eu perdi. Eu tenho a comissão de corretagem que a rigor posso discutir se cabe ou não cabe, se eu vou pagar de novo e tal. Eu tenho o próprio imposto. Eu tenho, por exemplo, o custo de marketing. Porque se eu gastei uma força de venda para vender lá no começo, agora eu vou ter que gastar a mesma força de venda para vender de novo. Então, existia um custo ali que ele não era se eu gosto ou se eu não gosto. Ele é dado, o imposto é dado. O custo de marketing que eu perdi é dado. A pessoa que viu a campanha na televisão hoje e foi lá comprar, daqui a 6 meses, quando eu vender, ela não vai ver a mesma campanha publicitária. Então, tinha uma dificuldade também, como eu até hoje acho que há, se é 25, se é 30, se é 50, eu confesso que eu não tenho esses dados no detalhe. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, faz nenhuma diferença se é afetado ou não se é afetado. Uma coisa que a gente não está falando aqui, que faz total diferença, é que esses artigos trazem uma outra prerrogativa. Além da questão do percentual, é o momento em que o distrato é feito. Então, se o empreendimento é submetido, você ter 180 dias para devolver, ou o empreendimento não é submetido e você tem 180 e 30 dias, isso muda muito para a incorporadora. Porque quanto mais próximo do habite o cliente distrata, pior para a incorporadora. Porque até ela achar outro cliente que consiga fazer a poupança que um outro cliente teve 2, 3 anos para fazer, dificulta a venda. Então, eu acho que a discussão precisa passar por esses 2 viés dessa cláusula. Até a lei fala que quando não há regime de afetação, você tem 180 dias, mas se a unidade for vendida, vira 30, né? Você tem uma antecipação. Só que aí, vamos voltar na trilhada aqui. Porque, assim, você trouxe elementos muito importantes, doutora Priscila, porque, se eu não me engano, e aí a memória pode falhar, a jurisprudência, quando começou antes da lei do distrato, ela até entrou nessa questão de quanto que foi o custo para que haja retenção, até muitas vezes exigir a prova da incorporadora com relação a você gastou quanto com a administração, você gastou quanto com a publicidade, isso, aquilo, para fixar os patamares de devolução, não é isso? Só que a lei trouxe uma situação de não importa quanto foi. Ou é 25. Não precisa demonstrar. Não precisa demonstrar. Tem um artigo expresso que fala que não é necessária a comprovação da despesa. Não precisa demonstrar. E assim, eu acho que é irrefutável aqui que despesas houveram. Fato, né? Tanto de publicidade, administração, existe custos envolvidos, tudo isso e tal. Só que a gente tem uma outra realidade que também a doutora tangenciou, e eu quero levantar a bola para o doutor Carlos aqui, que é aquela unidade que foi distratada, ela voltou para ser comercializada em outra realidade mercadológica. Muito pior, lembra? Não, aí é que tá. Deteriorada naquela época. Aí é que tá, doutora. Quando a lei do distrato saiu, estava deteriorada. Não, mas sim, mas naquele momento sim, mas vamos trazer a aplicação para a lei hoje, né? Então a gente criou talvez para aquela realidade deteriorada, a lei talvez estivesse adequada nos patamares.
Agora vamos trazer para 2024, beirando 2025 aqui, né? Que a gente tem uma realidade mercadológica completamente diversa. Sim, melhor. Muito melhor. A unidade destratada, enquanto a obra está sendo concretizada, ela tende a valorizar muito. Eu vou ter que fazer uma parte. O Carlos vai falar. Mas quantas unidades você acha que vão ser destratadas agora que o mercado está melhor? Então, quantas? Muito menos do que Muito 50%. menos, então. Por quê? Porque o fator macroeconômico aqui é que diferente. dá o tom. Se o cliente está vendo que o mercado está valorizando e ele vê que a unidade ganhou preço e ele não quer mais, seja porque, por exemplo, a mulher engravidou e ele precisa de uma maior, ele vai revender. Vai revender. Isso. E aí a incorporadora não vai ter prejuízo. O problema é que o cliente, na hora que viu que estava tendo prejuízo, passou para frente. Mas, doutor Carlos, então fala. A gente acaba chegando, a discussão é ótima, é fantástica. E a gente acaba quase concluindo que essa lei deveria ter prazo de validade, né? Ou momento. Uhum. Ela foi momento criada por uma atual situação. Não se encaixa perfeitamente. Hoje o mercado vai resolver esse problema, não é a lei. Pois é, então eu gosto muito de te ouvir quando você fala da questão do mercado, porque é isso que acabou afetando. Só que a realidade hoje não é a mesma. Quando se fala do percentual de retenção e outras despesas, o argumento da construtora é que ela teve esses gastos realmente, mas o judiciário entendia que você fechava os olhos para todas essas questões e estabeleceu o percentual de retenção englobando exatamente todos esses valores. E um dos argumentos que o consumidor se utilizava, o mercado se utilizava, é exatamente esse, que a unidade valorizou. Então você, e algumas pessoas até de forma você quer o meu imóvel de volta. A gente sabe que não é esse o negócio da construtora, ela quer vender. Você quer o meu imóvel de volta para revender. Mas essa é uma situação circunstancial, que dizia respeito àquele momento. E aí você tem argumentos a favor, argumentos contra, sempre, mas o consumidor sempre alegava isso. Olha, você está vendendo uma outra unidade por um valor menor do que prometeu vender para mim. Se eu te devolver a unidade, ela vale mais do que aquilo. E dentro disso você tinha aquelas pessoas realmente que não tinham condições de manter o contrato da forma como foi contratado. E o judiciário tinha que resolver essa questão. A lei veio e estabeleceu lá poderá chegar até o limite. E essa é a grande discussão, né? Poderá. O que o judiciário vem fazendo é que deve-se aplicar o artigo 413 e algumas decisões nesse sentido, outras não, dizendo que esse é o limite. Então, a depender do caso concreto, da análise do caso concreto, você pode, a partir de uma análise em juízo, reduzir essa multa. Justamente, é justamente esse ponto que eu queria tratar com o Dr. Carlos, com relação a essa revisão da visão da defesa do consumidor, óbvio, e claro, ouvi também a questão da visão das incorporadoras, porque quando você muda a realidade social, econômica, né, a lei então ela veio a reboco de uma realidade específica. E hoje a realidade, graças a Deus, é completamente diferente e tal. Para todo mundo. Provavelmente a gente deve ter voltado aos patamares de 5% de distratos, em média, mas ainda existem distratos. Sim. Né? E assim, provavelmente as incorporadoras, ainda que tenha o até no limite, o contrato já sai com 50. vai sair para regime de afetação 50, para não regime 25. Exato. Até eu que sou mais bobo faria isso. Sim. Né? Com certeza. E aí vem a questão, não conseguiu repassar a unidade, porque às vezes tem várias questões até de tempo, né? Não conseguiu, é mais vantajoso às vezes para a pessoa, por N motivos, ir destratar direto, só que aí vem aquela questão, então 50% que você pagou, Você vai perder, né? Vai perder tudo tal, e aí vamos judicializar a situação. Né? Então assim, a realidade atual hoje faz com que, na minha forma de ver, a gente já pode, até antes de chegar no 413 do Código Civil, a gente pode, até no Direito do Consumidor, lá no 51, com relação lá à prestação iníqua, abusiva, desvantagem exagerada para o consumidor, que é uma cláusula geral de revisão contratual, né, de abusividade de cláusulas, ainda que esteja dentro do patamar legal, para poder buscar uma readequação desse patamar, e a reboco também do 413 do Código Civil. E como que está sendo a jurisprudência nesse sentido atual, nessa realidade? Exatamente. Além disso, o próprio artigo 53, que estabelece lá a cláusula de decaimento, perdimento de todas as quantias pagas ou parte significativa. A grande discussão hoje é se essa lei, por ser uma lei especial, ela se aplica ou não, sem se considerar o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil.
O STJ, por decisões monocráticas, já decidiu, temos uma decisão dizendo que pela aplicação da lei, ó, vamos reter 50%. E temos uma outra decisão dizendo, não, eu posso rever esse percentual. E esse é o grande problema da lei, porque eu entendo que 50% é muito. A Priscila certamente vai dizer que não é muito, porque justifica, enfim. E essa é a grande discussão. Você acabou levando para o judiciário, você não resolveu... Você não resolveu o problema. E não resolveu o problema. Criou outro, né? Você criou um outro problema, porque o judiciário vinha entendendo que era entre 20% e 25%. E aí... nós certamente cairemos numa questão de recursos repetitivos e tal, enfim, para dizer se essa lei se aplica ou não de forma indistinta. Aí eu vou aproveitar e já fazer um gancho de uma outra pergunta. Tá, distratou, reconheceu 50%, ou ainda que na negociação com a incorporadora foi lá, assinou o distrato e falou, perdi 50%, tá. Ou então com uma decisão judicial que é até mais tormentosa, que falou 50%. A unidade é revendida. Será que não dá para abrir uma brecha de uma tese para que, peraí, cadê teu prejuízo, incorporadora, que você... Olha a maldade, não é maldade, não é maldade. Claro que é. Sabe por quê? Gente, a gente tem que partir do pressuposto que contratos foram feitos para serem cumpridos por todo mundo. Não, eu não discuto isso. E tudo bem que o cliente é hipossuficiente, mas ele é o culpado dessa finalização desse negócio jurídico. Do mesmo jeito que quem não entrega no prazo, ela é culpado, vamos assumir a premissa que esse cliente, ele está fazendo alguma coisa de errado, porque existia uma justiça expectativa de ambas as partes. Existia uma lógica que a gente nem entrou aqui, da questão da desistência da incorporação, o prazo de 180 dias, o risco. O próprio legislador já disse que a atividade de incorporação é uma atividade de risco. O próprio legislador deu a prerrogativa para a incorporadora que se ela não atingisse o percentual mínimo de unidades vendidas, ela não precisava seguir com o negócio. Aí na hora que ela vai lá, dentro dos 180 dias, olha e fala, eu tenho uma quantidade mínima de clientes que me garante entregar para eles esse empreendimento, e passa 1 ano, 2, 3, na véspera do habite, que é a pior hora da vida, o cliente vai lá e distrata, aquele cliente está colocando em risco todo o ecossistema que já tinha sido desenhado, inclusive para proteger ele. Então, assim, imaginar que esse cliente vai performar com um dinheiro que ele nem pagou, é demais. Mas eu tô dizendo isso porque eu acho que assim, eu não retiro a culpa pelo inadimplemento do consumidor. Não tô fazendo vista grossa a isso. Mas é por conta do percentual de 50%. Pois é, Mas imagine que essa unidade, ele não quis continuar e a incorporadora recebeu dele, no máximo, nas tabelas normais, 30%. Então, vamos exemplificar até. 1 milhão vale o imóvel, 30%, 300 mil. 150 mil de retenção. Sim. Só que chegou lá na véspera do habite, ele foi lá e fez o distrato. Ele já tinha pago, vamos pensar que ele pagou os 300 mil. Só para tá bom, para ficar redondo. Para ficar redondo. Então, a consultora fala 150 mil de retenção. Tá. Só que aquele imóvel não vale mais 1 milhão, vale 1 milhão e 400. Por exemplo, 1,5 milhão, vamos colocar 1,5 milhão aqui. Peraí, você já mudou o patamar da negociação. Muitas vezes, e aí é uma questão, aí eu vou dar uma opinião de mercado que eu tenho. Uhum. O esforço de venda, e a doutora trouxe muito isso, o esforço de venda para o imóvel na planta para um imóvel semi-pronto ou já pronto, é diferente. É pior, na verdade, para a incorporadora. Será que é pior? Porque imagina, o cliente, aí falando da dinâmica, tá? Não aqui não é partidário, não. Quando o cliente está comprando um lançamento, ele tem tempo para fazer uma poupança, para ele chegar lá na hora do repasse com o banco e ter pago pelo menos os 20 que o banco exige. Se eu chego com a unidade pronta, esse cliente tem que ter o dinheiro lá em cash para ele dar. Ele não tem mais tempo para fazer poupança. Ou aqueles mesmos 30 e financiar o restante. Tudo bem, mas imagina, alguém demorou 3 anos para ir pagando os 30, os 20 aqui. 3 anos. Então todo mês ele foi pagando um pouquinho para chegar lá na véspera do habite, ele ir pro banco e falar, banco, como eu sei que você só me empresta 80, os 20 que eu tinha que ter, eu demorei 2 anos e eu fui juntando e paguei. Esse cliente do pronto, ele não tem esse prazo. Ou ele guardou esse dinheiro, ou ele tem que vender outra coisa, ou ele, entendeu? Ele tem que ter em cash os 20 para ele pedir só os 80. Então
Então, do ponto de vista de público, você tem uma peneira muito... O funil, na verdade, você tem um funil muito menor para vender unidade pronta do que você venderia para um cliente no estande. É mais difícil, é um dado. Mas tá? assim, na prática, o que eu vejo no mercado é assim, não haverá investimento em publicidade, TV, rádio, porque para vender uma unidade, duas, sim, três... mas a dificuldade de você achar esse cliente é maior. Tá. Isso é assim, se lá você gastou, sei lá, R$10 para achar esse cliente, aqui você vai ter que gastar 15. Qual é a proporção? Não sei. Mas assim, em cima da sua provocação, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui, eu vou fazer uma outra pergunta. Se um dia a incorporadora vende para o cliente, assumindo que o valor de construção dela era 80 milhões e passou para 110, porque tudo aumentou, o aço aumentou, o elevador aumentou, ela pode bater na porta do cliente e pedir a diferença? Eu vou jogar pro doutor Carlos aqui. Esse é o contraponto. O contraponto da valorização é o contraponto do prejuízo. De novo, o tema é fascinante. A gente cai num problema sério aí que é a questão de provas, do processo, porque você judicializou a questão. Como é que você vai avaliar esses fatores e resolver, valorizou o imóvel ou não? A saída que nós temos, essa é a minha opinião, é você trabalhar com uma variação desse percentual. Então, como é que está o mercado no momento? Os imóveis estão valorizados. Aquela unidade específica valorizou ou não? Então, não é que o STJ falava que era 20%, 25% de forma fechada. Em algumas situações, você fixa a retenção em 10%. E vai até um limite que é considerável e razoável. Essa é a única saída porque você tem variáveis e o processo iniciou há 3 anos e a decisão saiu agora. Você entra no cumprimento de sentença. Qual que é a situação? Então é difícil você mensurar todos esses valores. Mas no momento da decisão, se o judiciário conseguir fazer isso, eu entendo que ele tem que trabalhar com uma variação desse percentual, não estabelecer um percentual fixo. Então o judiciário sim, limita lá em 25%, essa seria a minha opinião, mas que de repente, que a depender do caso concreto, fixa uma retenção de 10%. Essa seria a alternativa. Mas cara, você não acha que do ponto de vista de sistema jurídico, assim, de segurança e tal, não era melhor voltar para a lei e discutir uma eventual ilegalidade dos artigos? Sem dúvida. Porque assim, essa situação que fica a gosto do juiz, entender se 25 é muito, se 30 é muito, 50 é muito, a gente volta pro problema lá de trás. Porque assim, na prática, volto a falar, quem vai resolver isso é a economia. Se tiver... Mas aquele cliente dos 5%, ele continua existindo. Sim. Então esse cliente também vai se socorrer do judiciário numa legislação que, se o STJ ou o STF não baterem o pé e falar que a legislação é legal, se pronunciar formalmente, falar assim, não adianta vir bater na minha porta, porque eu já assumi que o texto legislativo cumpriu todos os requisitos e é isso que o consumidor vai ser punido, a gente vai voltar a bater na porta do judiciário para olhar casa a casa. Então isso é ruim, entendeu? Era melhor atacar a lei do que ficar atacando cada uma das circunstâncias. O problema, eu acho, que é a lei, ao estipular até o limite e tal, e não desenvolver quais são os critérios para se chegar nesse patamar, frente àquela realidade histórica de 2018, anteriormente, faz com que realmente você tenha a abertura de discussões judiciais a esse respeito, para falar assim, mas foi imposto unilateralmente num contrato de adesão que eu não pude negociar, porque vamos pensar, eu agora consumidor, doutor em direito, vou negociar com a incorporadora, falar, eu compro a tua unidade, só que eu quero, em vez de 50%, eu quero que você coloque 20%. Aí ela vai falar, tá na lei, eu posso comprar 50%. Só que aí eu vou falar, mas a realidade é diferente. Então, aí eu, pela minha vulnerabilidade, vou ter que aceitar. Se eu quero a comprar. Falar que você é vulnerável. Não. Olha só, se eu tenho, e é discutível isso, mas é interessante, eu quero a unidade. É um bem infungível, porque tem características específicas. E aí não teve alteração, como aquele exemplo que eu dei no episódio passado, da 60 não teve nenhuma alteração e eu comprei o imóvel. Por quê? Porque eu queria aquele imóvel. Era interessante pra mim. Então, assim... Se der problema, depois a gente resolve. Então, assim, aí vai falar, não, pacta sunt servanda, você abriu o caminho pra falar, não, ele não é vulnerável, ele é hipovulnerável porque é doutor em direito, isso, aquilo, tal. Mas, assim, eu acho que vai de encontro com o que o Dr. Carlos está falando sobre essa discussão... Da situação fática, né? Da situação fática concreta. Sim, e aí a gente tem a previsão do Código Civil que estabelece que o juiz deverá reduzir, no caso concreto, a penalidade quando ela se demonstrar
excessivamente onerosa. Então a gente não consegue afastar. Então o caso concreto é que vai dizer. O correto seria cada caso ser julgado de acordo com a sua singularidade. Então neste caso qual foi a postura do consumidor? Ele me procurou o vendedor imediatamente a partir do momento que ele perdeu o emprego, perdeu a renda, a partir do momento que ele deixou de ter expectativa de cumprir aquela obrigação que ele assumiu. Ah não, ele deixou a coisa se arrastar, foi enrolando, foi pagando. Essas situações, na minha opinião, têm que ser analisadas de formas distintas. Claro. E não da mesma forma. Então, é difícil você estabelecer um percentual que contemple todos os casos. O sujeito que comprou para especular, na minha opinião, ele tem que ser penalizado. No sentido de uma retenção maior. Agora, a gente tem um problema que são a quantidade de processos no judiciário. Claro que seria fácil você ter uma regra que se aplicasse, né? Um aplicativo, olha, que você joga lá as informações de cada um e estabelece percentual de retenção. Nesse caso, isso aqui faz sentido, nesse é isso, né? E assim, o meu doutorado, eu fiz exatamente discutindo essa questão. Lá em 2012. E o meu sonho era conseguir estabelecer um percentual. É impossível você estabelecer um percentual. O que você pode fazer é você analisar o caso concreto e sim variar quais são esses percentuais de retenção. Que não seja 50%, seja um percentual menor, mas de acordo com o caso concreto, você retém mais ou retém menos. E a construtora faz a prova também do prejuízo. Então, eu vou aproveitar a sua fala e lançar uma proposta para a doutora Priscila, que é assim, eu acho que as incorporadoras poderiam criar internamente, no mercado, critérios para evitar a judicialização também, falar assim, olha, pô, é claro que é cômodo 50%, né? Mas, pô, será que não é bom para nós evitar uma judicialização, tratarmos também individualmente, falar assim, ó, esse consumidor, ele veio cumprindo todas as obrigações, isso, aquilo, tal, realmente ele teve dificuldade financeira, ele provou aqui que realmente teve a perda do emprego, tal. Então, nesse caso, vamos criar alguns critérios de pontuação para reduzir essa multa. Eu acho que talvez uma autorregulamentação do mercado pode ajudar, pode suprir a necessidade de uma judicialização. Eu estou colocando uma aqui tentativa. Uma negociação prévia, tentar resolver antes de judicializar. Uma mediação que possa ser estabelecida, tal, né? Então, eu acho que mas o que a gente está percebendo aqui é que tem muito pano para manga. Nossa, né? A gente ficaria aqui o dia inteiro falando sobre esse assunto. O dia inteiro, mas não podemos ficar o dia inteiro. Mas eu tenho certeza que você aí, que está assistindo esse nosso episódio, tá olhando com outros olhos essa questão, esse debate. E olha só, a gente conseguiu aqui trazer um debate enriquecedor, porque de um lado temos a doutora Priscila, que muito bem traz argumentos para as incorporadoras com razões muito fundamentais, né? Do outro lado, o doutor Carlos, e aí eu também, né? Porque, aqui ó, 2 contra 1, vocês estão vendo, né? A doutora Priscila falou, não, ele é só um apresentador. Não. Mas aqui, o doutor Carlos, aqui que trouxe elementos fantásticos aqui, eu acho que é importante a gente... eu acho que o que ficou de resumo é a lei do distrato, pelo menos para esses percentuais, ela foi criada num momento para solucionar uma questão que hoje já não é mais aplicável. Exatamente. Eu acho que se você é advogada, você é advogado, vai buscar no judiciário essa discussão sobre valores, assiste esse episódio de novo, porque você vai encontrar elementos para usar não só o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, mas sempre com argumentos e fundamentos casuísticos daquele caso em específico para poder debater com a incorporadora essa questão da redução e verificar as chances de maior êxito na sua demanda. E é claro, quem advoga para a incorporadora também tem grandes argumentos aqui. Olha, queria agradecer muito, doutora Priscila Viana Azevedo, muito obrigado de coração. E assim, foi muito enriquecedor para mim, eu tenho certeza que para todos nós aqui. Obrigado mesmo pela participação. Obrigada, eu que agradeço aí, foi um prazer. Maravilha. Dr. Carlos Alberto de Santana, também muito obrigado, me honrou muito tê-lo aqui. E já vou falar que os dois estão convidados para outros episódios aqui. Muito obrigado, Dr. Carlos. Eu agradeço a participação, agradeço a companhia também, foi extremamente prazeroso estar com vocês. Que maravilha. Então, olha só, você aqui que está acompanhando a gente no Adnocast,
Não segue ainda a gente nas redes sociais? @adnotari no Instagram. Quer conhecer mais sobre a Adnotari? Quer ser associado? Benefícios incríveis. www.adnotari.org.br. Eu espero você lá para um aprofundamento do seu conhecimento no direito imobiliário, notarial e registral. Obrigado pela sua companhia. Divulgue aí, ative o sininho, se inscreva no canal para receber as nossas notificações e veja os episódios anteriores e se ligue nos próximos que são muito interessantes. Muito obrigado. Bora lá, bora que dá. Abraço!